Olá, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Medicina em Destaque. Esse programa traz para você curiosidade, traz para você algumas informações que você, como leigo, tenha vontade, tenha interesse em buscar algumas respostas. Nosso programa traz essas respostas através de convidados muito mais do que especiais. Nós estamos hoje com dois convidados desse que fazem a história da medicina, que é o Dr. Antônio Carlos Moraes, que é obstetra, e a doutora Isadora Casado, que é residente, né, no Hospital Veredas, isso, e estão aqui para trazer algumas dessas informações. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar, inicialmente agradecer a presença dos dois e depois o Dr. Antônio Carlos, assim, da alegria do exercício da prática obstétrica. Quantos anos e o que é que mais lhe faz feliz nessa especialidade? Bom dia, Gerson. Eu agradeço o convite, né? Um prazer nesse momento hoje que a gente, de dezembro, relembra o nascimento de Cristo, né? Falar de obstetrícia, que é falar de nascimento, né? Do que a gente mais exerce, né? Estar junto das pessoas, né? Nesse momento que alguns falam da dor como sofrimento, mas é uma dor de nascimento de felicidade, né? E falar da felicidade do nascimento de Cristo, né? Tá aqui, então eu digo que o obstetra, na realidade, é uma das primeiras profissões do mundo, porque nasceu com alguém ali do lado. A obstetrícia, na realidade, né? Obstetra é estar ao lado, né? Então, Maria tinha alguém do lado, né? Sempre teve alguém ajudando. Então, tinha um obstetra ali do lado. Então, vamos começar por isso. Tá? Estou nessa profissão já há 33 anos. 33, né? São contemporâneos, né? Isso, somos nas velhas casas da Petrobras, lá em cima. Isso, da faculdade, somos amigos com isso. Então, cada um seguindo a especialidade, mas a amizade continua e estamos juntos aí. Estamos aqui para trocar algumas informações. E Isadora, o que é que despertou em você essa profissão tão linda, né? Nas palavras do próprio especialista, o que é que despertou essa sua vontade? Primeiro, você da UFAL, de que faculdade você foi formar? Eu terminei medicina na faculdade da Paraíba, na ciência médica da Paraíba. Paraíba não vai sair cordel nesse programa de hoje. E aí? Então, meu pai era pediatra e desde novinha, quando ia ao consultório dele, via que as mães chegavam às vezes com a barriguinha pequena e a barriguinha ia crescendo e aquilo me deixava curiosa e fascinada. E aí ele foi me explicando que era um pouco a obstetria e desde lá, desde os 6 anos, que eu me apaixonei pela obstetrícia. Como seu pai, o nome dele? Ciro Alves. Ciro Alves. Ele exerceu onde? Ele era pediatra. Onde? Da Unimed, Boca da Mata, São Miguel. Tá, que bom. Um pediatra muito conhecido. Muito conhecido. Né? Falar em obstetrícia, tem que lembrar sempre que tem que ter um pediatra junto, né? Porque é um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. Antônio Carlos, me fale assim, obstetrícia é estar juntos, né? Mas assim, é tão antiga quanto a história da humanidade. Né? Acho que a medicina também é tão antiga, desde que alguém procurou um outro que tenha o conhecimento, que domine uma especialidade da medicina, e desde que existe o amor também, a medicina está presente, porque se confunde muito. E muitas vezes a gente fala, se você faz a sua profissão, não é que seja melhor, mas é diferente das outras. Se você exerce sem ter o amor, não é como diz São Paulo na carta aos Coríntios, só aquele sino que faz zoada, mas que não exerce em plenitude. Mas a obstetrícia é uma especialidade assim, que você precisa estar dedicado, né? Porque você está disponível para uma outra pessoa, né? O que é que eu digo? É como um amigo, né? Um amigo é a pessoa que você está disponível e não tem hora, né? Na hora que o amigo precisar, eu estou lá, né? Então, fazer obstetrícia é estar disponível. Na hora que ela precisar, você tem que estar lá. Porque o nascimento não existe uma hora marcada, exatamente. O bebê diz a hora que quer vir, né? Então, ela vai lhe chamar. Tá? Então, você vai ter que estar pronto para isso. Então, você abre mão da família, muitas vezes da sua família, para dar assistência a alguém, né? Então, exercer obstetrícia, na verdade, tem que fazer com amor, tem que gostar da coisa, tá junto. Porque está no momento que para algumas mulheres parece sofrimento, né? Tá certo? E você vai tentar acalmá-la, que aquela hora que é a hora do nascimento, que está chegando, que o bebê, e que ela vai dar à luz,
Mas olha que expressão boa, dar a luz, né? Verdade. E quem recebe essa luz primeiro? O obstetra, né? Porque está saindo a criança com aquela energia boa, aquela inocência toda e você recebe bem. Então, fazer obstetrícia eu digo que é um privilégio, né, pra gente, tá? Mas se você não tiver disponível, não tiver tempo, tá? Vai ser mais complicado para você exercer, tá? A Isadora não é aluna, né? Já é residente, porque aluno quer dizer sem luz, né? O pessoal até tirar aluno, que é aquele que não tem luz, não é? Mas assim, na condição de residente, o que é que você tem achado assim sobre a égide desses grandes mestres mais interessante na obstetrícia? Eu fui muito privilegiada, né? Sempre o Dr. Antônio sempre do meu lado, graças a Deus. Mas a obstetrícia é um aprendizado diário, né? Então tem que estar focado, tem que estar sempre perguntando. E graças a Deus ele sempre está do meu lado. Além dele, Dr. Zé Antônio Moraes, Gustavo Cantarelli, Dr. Ira Maia, todos eles fazendo aprender bastante. A Isadora, na verdade, já está pronta, né? Ela está concluindo agora, está fazendo, já exerce. Já São quantos anos lá? São 3 anos. 3 né? anos. Então a Isadora está já terminando aí. E, na verdade, assim, é uma satisfação você ter sempre alguém que você diz, puxa, né? Participei, né? Nessa Participei disso aí. E, na verdade, é um feedback na relação, né, de toda a formação, de você dar uma informação e saber que a coisa funciona, né? Então, ensinar, na realidade, que você é um mestre nisso também, sabe disso, que, na verdade, o retorno para você é saber que ele seguiu o caminho com as pernas, sozinho, está fazendo tudo, né? E a maior alegria é quando o professor sabe que o discípulo superou o mestre, né? Isso que é importante. Isso claro, que é importante, a alegria. Ela vai atrás desse caminho, tudo. Então, a Isadora já opera, já atende, tem uma relação médico-paciente muito boa, que isso é uma coisa boa. Então, os residentes lá, a gente fica satisfeito. São quantos residentes por ano, né? São 2 por cada ano, né? Assim, 2 R1, 2 R2, 2 R3. 2 R3. Né? Mas você é a primeira R3 ou já teve antes? Não, tem uma R3 ainda. Tem outra. Não, assim, mas antes de você? Já teve. Já teve. Tiveram já mais umas 2. Isso. Quais as principais atividades, né, diuturna na obstetrícia? Primeiro, o ambulatório, né, o pré-natal. Me fale dessas etapas, né? Você fala uma etapa, a Isadora fala uma outra, para que o nosso público tenha assim, uma informação privilegiada com vocês dois. A assistência, na verdade, a gestante, na verdade, ela começa, né, na verdade, antes dela engravidar. O pré-natal, na realidade, às vezes até o próprio nome pré-natal é antes do nascimento, mas é antes até da própria gestação. Né? Porque é importante que ela saiba se ela tem alguma patologia, alguma doença que venha interferir se ela engravidar, para cuidar dessa doença ou se organizar e equilibrar para que ela engravide e tenha os riscos minimizados durante a gestação. Então, ela tem que ir a um médico quando ela deseja engravidar. Hoje, algumas patologias sofrem influência por deficiência de determinada substância que você tem que usar já no período pré-concepcional. Então, vai introduzir essa medicação para que o bebê tenha uma boa formação. Então, isso pensou em engravidar, a ideia é antes. A maioria já chega grávida. A maioria já chega grávida. Eu sempre pergunto assim, brincando, eu digo, gravidez planejada ou foi um acidente de percurso? Então, é bom que seja sempre planejada, né? Claro, Existem algumas provas genéticas que possam contribuir na prevenção de algumas doenças, algumas patologias geneticamente dependentes, assim? Existe, mas a gente só investiga mais quando ela tem um passado que mostra que teve algum insucesso. Mas não é feito de rotina assim que ela deseja engravidar, não. A não ser que tenha alguma história familiar, alguma outra coisa que pese. Excelente. Isso daí. Certo. A Isadora faz pré-natal já tranquilo, né? Geralmente quando está começando do exercício maior na formação é com o pré-natal. E ela já faz bem. Então, do pré-natal, né? A Isadora aí já... Né? E é bom também enfatizar que o pré-natal também só acaba depois que o bebê nasce
Alguns dias depois ainda tem a última consulta do pré-natal, que às vezes acha que nasceu, acabou também o pré-natal. Isso. E não acaba. Os intervalos de consulta, né? Tem que estar atento, né, Isadora? Quando começa, o que é que você vai fazer, né? Tá certo? No acompanhamento, geralmente no começo da gestação é mensal, depois passa a ser quinzenal e no finalzinho semanal, né? Então isso é importante porque a gente está se aproximando. Existe uma proposta no mundo hoje de inverter inclusive isso. E a gente já tem essa preocupação de no primeiro trimestre você tentar investigar o máximo até ver mais próximo para poder tentar achar o que a gente pode usar de substância no início da gravidez para que ela no final termine bem. Certo. Tá? Mas às vezes algumas gestantes acham que quando chega no finalzinho da gestação, ela acabou. Então ela fica só em casa esperando. Não, pelo contrário, você também está sendo acompanhada toda semana. Né, para isso. A escolha do parto, até que ponto pode interferir na conduta do médico? Não, eu quero cesárea. Não, você tem uma pelve perfeita, não tem para que escolher esse parto. Como é que fica essa relação hoje? O brasileiro ainda é muito acostumado com a cesárea, né? Até que está mudando um pouco isso de um pouco tempo para cá, mas o brasileiro é muito acostumado a marcar a data, deixar tudo certo, é um pouco ansioso com relação a isso, por isso que as taxas de cesariana do Brasil são tão grandes, né? A perspectiva para diminuir isso? A gente tenta aconselhar, a gente tenta conversar, mas a opção sempre é dela. Hoje existe uma busca, como a Isadora falou, existe uma busca maior pelo parto normal, aumentou isso. Ainda está uma taxa alta de cesárea. Agora, é livre essa escolha da via do parto, né? Algumas mulheres têm a opção de dizer assim, autonomia, eu quero cesárea, não quero tentar normal. E a gente respeita isso, né? Respeita isso. Mas, assim, se ela estiver disposta ao trabalho de parto, né? É feito orientações, um preparo, tudinho, conversa. Hoje, a gente diz que na assistência à gestante, no pré-natal, é multiprofissionais. Então, a gente envolve, hoje, fisioterapeuta, orienta ela a fazer atividade física, ela fazer o pilates, ela procurar, às vezes hoje até a figura da doula, né, que está entrando nessa equipe, né, que pode ser alguém leiga, mas que tem essa formação para doula, mas pode ser alguém de nível fisioterapeuta, enfermeira, tá? E a gente tem enfermeira obstétrica também hoje que pode participar dessa assistência, né? Ela está junto, ela acompanha durante o trabalho de parto junto com o médico, tá? Na evolução dessa gestante. Isso. Existem outras modalidades, como o parto domiciliar, na água. Poderia falar mais sobre essas outras opções que as mulheres têm? E quais os principais benefícios e riscos? A história do parto domiciliar, que surgiu muito aqui, tem voltado, tem alguns pacientes que têm participado, pela preocupação de um termo que foi utilizado aí na história da violência obstétrica. Eu entendo, Gerson, que a medicina evoluiu com técnicas, com suporte, e existia uma coisa na obstetrícia que as grávidas ficaram muito abandonadas dentro da maternidade sem o familiar, né? E como toda área, não só na medicina, existem bons e maus profissionais também. Isso. E as pessoas, às vezes, que não têm, às vezes, um limite na fala, né? Expõe, às vezes termina sendo uma agressão verbal, às vezes até mais do que uma física, de como se colocava, às vezes, para algumas mulheres que iam ter menino dentro da maternidade. Então, isso é um dos fatores que levou as mulheres a procurar a querer ter o filho em casa, porque estaria com a família, tá? Então, essa busca voltou. Existem grupos que fazem isso. Eu hoje não participo da história do parto domiciliar, eu não concordo. O conselho também às vezes, não orienta isso. Não orienta isso no parto domiciliar, porque em obstetrícia, 5 minutos faz uma diferença para o bebê, para a mãe. Tá? Um bebê mal oxigenado, em 5 minutos ele pode ficar sequelado.
a mãe, em 5 minutos sangrando, pode ir a um choque e pode ir a óbito. Verdade. Então, dentro do hospital, às vezes, a gente também pode viver isso, não está fora. Mas eu tenho que estar dentro do hospital e eu tenho recurso para tentar converter isso. Em casa, ela vai ter que ser transportada para um hospital para tentar corrigir esse dano. Imagina o trânsito, né? Uma avenida. E a nossa cidade hoje ainda é muito, né, tumultuada. Né? Existem cidades europeias, americanas, tudinho, que os partos acontecem, mas o hospital já está de sobreaviso, já tem uma ambulância na porta esperando, se estiver tudo tranquilo, né, a ambulância fica lá quietinha, mas se precisar, a ambulância já faz esse transporte. E o fluxo dentro dessas cidades é um outro. Tá? Então, assim, fazer o parto humanizado, como é o movimento hoje da assistência humanizada, a gente busca trabalhar isso dentro de um hospital. Os hospitais já buscam ter a banheira, né, dentro, se ela quiser ficar dentro da banheira. O hospital já busca um ambiente com a família, ela escolhe quem são as pessoas que vão participar do nascimento. Tá? Então, ela leva a doula, né, que ela quer. Tá? Então, isso já dentro do hospital já tem um ambiente diferente. Está proporcionando essa qualidade para ela. Tá? Então, isso está buscando para que a paciente fique dentro do hospital. Paciente então, é importante que você, gestante, né, ao ter a iniciativa de ter esse parto domiciliar, também se preocupe com esses possíveis riscos. Claro, claro. Ela criança, tem que pensar de repente, nisso. Tem uma distócia ali, ou um outro fator, uma hemorragia copiosa. Graças a Deus, esses danos são pequenos. São pequenos. Essas ocorrências são menores, mas quando acontece, para quem acontece é 100%. Verdade. Né? Não tem a estatística, não entra nesse caso. Não entra. Então, assim, mas dentro do hospital já aconteceu isso, dentro do hospital... Acontece também, mas a gente está com os recursos ali do lado para tentar corrigir o mais rápido possível. Tá? Então, às vezes, a preocupação é mais isso. Mas a gente deixa livre. Se a opção dela for ter domiciliar, tem equipe que faz aí, tá? À vontade, não tem problema nenhum. Né? Às vezes também a imprensa ela é muito cruel no caso de criar esse estigma de violência obstétrica. Não é? Nenhum obstetra sai de casa com o propósito de causar dano. Não é? Às vezes acontecem eventos adversos, às vezes acontecem palavras que não deveriam ser ditas e que são ditas, mas isso não é uma coisa da ciência, é uma coisa da pessoal, né? Daquele sujeito, nós vamos chamar de sujeito, que não teve a educação domiciliar adequada, porque não é isso que se aprende dentro da faculdade. Uma coisa hoje, que eu falo hoje na formação, inclusive com os alunos, e eu fiz até agora um exercício com a última turma de alunos internos da UNIT, que é o telefone sem fio. Como você fala, né? Isso. Às vezes você dá uma informação, às vezes a interpretação, às vezes pode ter sido de uma forma diferente. E já passa para o seguinte de uma outra forma. Eu até mandei para você um vídeo, não sei se chegou a assistir, sobre esse telefone sem fio. Tá? Que na medicina isso é muito perigoso, né? Porque vai depender da forma que você vai colocar para o outro. Né? Então, esse telefonezinho, da forma que eu digo, eu fiz só com gesto. Né? Então, às vezes, imagine um gesto que você faz, né? Às vezes eu posso dar dando a mão, aí o cara não entendeu os 5 dedos, só entendeu um dedo, daqui a pouco chega no final, o cara está dando o dedo para o outro. Né? Então, na medicina também tem muito isso, né? Às vezes quando acontece alguma coisa, eita, o doutor falou isso, né? Já chegou de uma outra forma para alguém. Tem até piadas que se contam com relação a um supositório que era para botar no ânus e o médico diz, e o cara fica sem entender, no fim é uma pornografia. Achou que ele estava com raiva, com raiva. Mas, Isadora, você que tem esse traço feminino, como se desenharia um ambiente no momento do parto? Como seria a iluminação, a sonorização, quem deveria falar muito? Diz que mulher fala, imagine uma obstetra, uma pediatra, uma paciente, um acompanhante, todo mundo nessa... Eu estou dizendo isso porque eu fui para uma confraternização, tinha uma mesa com 10 mulheres, as outras mesas não falavam nada, que só essas mesas conversavam. Como é que se desenha esse ambiente? Nessa hora geralmente fica muita gente mesmo, mas a gente pede a colaboração, porque o silêncio é importante para a liberação da ocitocina, no trabalho do parto normal.
A gente pergunta à mãe se ela tem o desejo de ouvir alguma música, se ela tem alguma preferência. Algumas não querem ouvir nada, só quer o silêncio, outras querem ouvir uma musicazinha mais calma. A gente tem playlist de cesariana, de parto normal, a gente coloca. E a luz um pouco mais baixinha é o melhor também para a liberação da cesariana no parto normal. Então tudo vai depender do momento, mas a gente pede a colaboração de todos, para que todos fiquem em silêncio, que ajuda bastante o transcorrer do parto. Isso tem mais com referência a um parto normal. Normal, isso. Não é? A cesárea fica mais difícil para essa situação. A calma, na realidade, assim, é uma coisa que relaxa, né? Em um momento que às vezes a dor, né? Na verdade que não é a dor que está machucando, uma dor de pressão. Aqui no Ocidente, na realidade, assim, é muito sentir dor, na realidade, a ideia é que você tem que tirar, né, usar alguma coisa. Mas os orientais, na realidade, eles trabalham muito com uma ideia no parto, que quanto mais intensa estiver, mais próximo do nascimento. Então, é importante que as dores estejam mais fortes, porque o bebê está para nascer. Então, esse conceito não é de sofrimento para eles. É que é importante que ela quer que a dor aumente, que ela quer se movimentar para isso, então trabalhar para isso. E quando nasce, na verdade é um analgésico. É um analgésico, né? Analgésico, a coisa se transforma, você, né? no outro programa que nós tivemos, você falava daquela neném que nasceu, coloca no ventre da mãe e a criança sai até chega... Então, esse momento do nascimento, que é uma outra, que é a entrega da criança, né? Eu acho que isso tem que funcionar para todos. Nasceu, a mãe já acolhe o seu filho. Então, levar para o braço, para ficar junto da mama, começar esse instinto de mamar, que é o instinto do animal, da gente mesmo. Nós somos racionais e a gente tem que botar a fazer isso. Os irracionais já fazem, acolhe o seu filhote, já vai para mamar, e a gente precisa fazer isso. Até porque a amamentação é um fato assim que não é só um alimento, né? Ela vai trazer uma relação, uma imunidade, uma troca de bactérias da própria pele da mãe quando bebê. Então, quanto mais cedo a gente colocar, melhor vai ser essa relação para a criança. E eu digo, foi o que eu contei a história. Quando o bebê nasce, se você colocar na parte inferior do abdômen e esperar essa criança, ela chega em 30, 40 minutos, ela chega na mama. Sozinha, sem ninguém empurrar. Ela vai se arrastando, vai pelo instinto e vai chegar na mama porque ela quer pegar a mama ali naquele momento. Então, é uma outra coisa que a gente briga. Até na própria cesariana hoje, o bebê nasceu, mostra para a mãe, às vezes na saída. A gente baixa o campo, a mãe já vê o bebê saindo do abdômen e faz o primeiro acolhimento ali em cima do campo cirúrgico, entrega ao pediatra e o pediatra leva para ela. Então, mesmo na cesariana, a criança já vai para o contato da mãe, do rosto, da mama. Enquanto o obstetra está operando, né, a criança fica ali do lado da mãe um pouquinho para dar os primeiros contatos. Isso é importante, isso. A presença do pai, Isadora, você tem acompanhado assim, às vezes atrapalha ou às vezes Não, a maioria das vezes eles ajudam bastante. Ajudam bastante. Tá do lado, dá uma palavra de conforto. Estou aqui, o toque, né? Isso. Ela fica um pouco mais calma por saber que tem alguém que tem uns que exageram, lá. não, porque o marido tá vendo, só quem sente isso sou eu. Não, mas assim, às vezes o próprio marido não aguenta, né? Já chegou a gente de maio pro lado, a gente pede para avisar se estiver passando um pouquinho mal, porque alguns não aguentam, né? Tentam, mas não aguentam ver. Já teve essas experiências assim, diferentes do cotidiano, na presença do esposo? Não? Às vezes tem uns que realmente às vezes não estão preparados a história. Eita, é na medicina para ver sangue, essas coisas, não estão prontos para ver, ficam com receio. O que a gente pede é que ele se posicione atrás da mãe, né? Ele segure do lado dela, no ombro dela, na cabeça dela. E a visão que ele vai ter no nascimento do parto, tá? É a visão dela. Né? Ele não precisa, às vezes, estar embaixo olhando o menino sair no parto normal. Ele fica com a visão da mãe, como ela recebe o bebê e ele acolhe ali. Tá? Então, mas já tive várias situações, você tem ideia, um que não quis entrar e na época já não sabia nem o sexo. Aí quando nasceu tudinho, depois eu fui dar a notícia, quando eu disse, foi um menino, que aí às vezes a maioria dos homens quer o primeiro filho homem, né? Ele desmaiou, fez um traumatismo e ficou em observação 24 horas. Ela teve alta e ele ainda dentro da maternidade. Dentro da maternidade. A maternidade, porque o hospital era geral e ele podia ficar... Então é necessário também um preparo, né? A emoção foi tão grande para essa emoção. Ele caiu e bateu com a cabeça, fez isso. Mas assim, a participação hoje do pai no pré-natal
tem sido muito mais frequente. Então, ele participa do pré-natal, entende... Quando ele vem participando, né? Entende as emoções seja menos traumático nesse caso. Ele entende as emoções que ela vive. Eu digo sempre assim, brincando, eu digo, escolha um ouvido e um ombro para alugar para sua mulher na gravidez, porque ela vai falar, ela vai... Né? Porque a mulher, como fêmea protegendo a cria, ela fica mais sensível, verdade, mais agressiva, né? Às vezes ela não pensa direito e ela reage logo. Como nós somos racionais, ela não vai morder. Mas deixa ela falar, deixa ela deitar, porque às vezes vai ter momento que ela vai querer chorar e nem ela sabe por que está com vontade de chorar. Né? Então, esse momento de se entregue, deixa eu ouvir. Aí, um fato engraçado, que eu falo sempre isso, eu repito sempre isso. Aí, numa segunda gestação, o casal voltou. Aí disse, doutor, o senhor me falou na primeira que eu alugasse o ouvido e o ombro para ela. Pior que passaram 2 anos depois do parto, ela não devolveu e engravidou de novo. É só dar continuidade. Aí muda para o outro ouvido. Troca de ouvido. Troca de ouvido para isso. Então, essa coisa da participação dele é importante. Até porque, algumas vezes, se orienta a grávida e ela chega em casa, ela tem um problema também de amnésia. Ela esquece muito as coisas. Ela centra, né? Às vezes a gente vê na maternidade aquela mulher que tem toda a casta, aquele pudor, e de repente anda transitando lá com a camisola tão... Assim, uma coisa tão espontânea, tão natural, né? Onde centram tudo aquilo que ela, todo o sentimento, a vergonha, ela esquece tudo isso e centra naquele bebê. A natureza é sábia. A gente vê com os outros animais também, né? Isso, dessa mesma forma. Então, essa mudança de comportamento, na realidade, de esquecer das coisas, se atrapalhar, que acontece, é porque a natureza faz isso, a ocitocina, o hormônio da felicidade, do amor e da amnésia, que eu digo, é para poder ela engravidar novamente. Verdade, né? Porque alguns dos sintomas que você imagina, do peso, desconforto, mudança do andar, do corpo, tudo isso... Ela esquece tudo, né? Ela esquece, né? E a felicidade é tão intensa, né, com isso, que ela quer repetir. Né? E às vezes você pergunta, né? No momento, você é o próximo. Não, nunca mais. Aí... 3 meses depois está grávida. Quando está com outro bebê dessa forma. Então, a obstetrícia tem isso, é muita felicidade, o resultado, né, de você encontrar, né? Eu mandei para você também, eu fiz agora esse ano, que eu já vinha colecionando há um tempo, eu fiz uma árvore de Natal, né? Nascimento, Natal, eu fiz uma árvore de Natal e os enfeites de Natal da árvore foram as lembrancinhas que eu recebi das mães. Que maravilha. Então, eu tenho dos enfeites lá, pendurado na Natal, de 90 para cá. Eu confesso que eu não sei quem são as crianças mais, porque tem lá o nome Laura, tem Igor, Tiago, Laila, eu não sei, da época, né? 94, 95, 97. Estão as lembrancinhas, que eu guardei todas, eu guardo as lembranças, tudo em boto em casa, fico guardando. Então, a árvore de Natal, ela aí. Pendurada. Então, essa com os detalhes. E tem, eu acho que tem umas fotos aí, um close aí em cima dessas lembrancinhas, que você vê. Então, isso tudo foram lembrancinhas que eu fui juntando. Tem mais, claro, se eu botasse ia esconder a árvore, mas tem isso, né? Então, eu tenho um vídeo ali que eu vi que apareceu, Jéssica. Olha, eu não sei quem é mais essa bebê, foi de 95. Verdade. Está ali, ó. Outra ali embaixo, de 97, tá? Então, são crianças que eu digo, eita, se eu queria encontrar, né? Porque essa criança hoje já está com 24 anos, né? E de repente ele está fazendo medicina e vai dizer, está fazendo medicina, professor... de repente eu estou fazendo pré-natal, nem ela sabe que eu fiz o parto dela, né? Verdade. Então, eu vi que tem um videozinho ali do telefone sem fio que eu falei. Sei. Né? Então, se você quiser. Não sei se Josiel conseguir pegar. José, se conseguir pegar o telefone sem fio, do que é a informação do dia a dia que a gente vê as pessoas passando. E na medicina isso a gente sofre com essa informação ali. Começa aí novamente, José, se puder começar. Essa é a informação que eu dou. É tudo no silêncio. Subindo numa moto, andando de moto, tá... Pronto. Aí passei a informação.
Veja que a primeira já foi, né? Nem ligou a moto, já foi direto. Segunda, ó, só levantou a perna, nem ligou a perna. A perna ali é só mostrar a outra, né? O mais engraçado é o final. Ah, olha que o guidão da moto já subiu. É um passarinho. É. Ó. Já virou uma chuquinha. Olha onde está o guidão da moto. Essa é a Fernanda. Olha lá, olha onde está. E essa aí é só bota lá em cima. Nem o pedal mais pisou, mas. Então veja que em pouco tempo, poucas pessoas, né, a informação passa, né? De um para o outro de uma forma do que você está vendo, como você interpreta que o outro e vai passando para o outro. Então, uma vez o menino fez essa experiência dizendo que tinha uma pombinha toda preta com uma peninha na asa esquerda. E saiu passando, quando chegou do outro lado tinha uma pombinha branca com uma peninha esquerda na asa direita. Então essas informações, a comunicação tem muito de importante para a nossa vida, né? E quando a gente atende alguém com uma grávida que esquece, que às vezes ela confunde as coisas, a importância do acompanhante, que é o marido, na maioria das vezes, né? De quem está acompanhando, quem é que está, o parceiro que está do lado, é porque essa pessoa vai ajudar em casa também a lembrar das coisas, né? Da informação, como foi dita. Não foi assim que a médica falou, ela disse de outra forma. Então, acho que é importante isso, de ter um acompanhante, de ter alguém, né? E o marido é uma pessoa que vai ajudar bastante nisso aí também. Então, a obstetrícia é fantástica por isso. Tem, né? Essas coisas maravilhosas. O que chama muita atenção, e senti isso de ontem para hoje, quando lhe convidei para vir até em substituição ao nosso colega Gameleira, que não pôde, e aí você se prontificou. Mas você estava, assim, de prontidão para uma intercorrência, não é? E como é que fica essa prontidão durante esses 32 anos de atividade médica? Quantas noites indormidas, né? Quantas horas dedicadas, quantas fugas do leito domiciliar? Isso... Não se conta, né? Não se conta porque, assim, como eu disse, fazer o que você gosta, né? Alguém diz, eita, vai nascer uma... Eita, e muitas vezes você cria uma relação boa com a paciente. Eu digo, eita, Maria vai ter menino agora, né? Eita, me chamou, beleza. Já estava esperando, porque demorou, já passou das 40 semanas, né? Então, você fica... É hoje o momento. Então, você sai com uma felicidade como se fosse alguém da sua família, alguém que faz parte do seu grupo, né? Da sua relação, porque a relação que você cria com a paciente é uma relação muito boa de troca de informação, né? Não é unilateral, né? Ela pensa, discute com a gente. Então, eu falo que eu digo que na assistência pré-natal você dá assistência à família, né? Muitas vezes eu já disse até assim que eu operei a família toda, né? Não foi quando você opera uma grávida, né? Todo mundo fica feliz, está todo mundo contente, aquela coisa é importante, né? Que você foi muito feliz na citação de que a Maria vai dar à luz. Numa reflexão natalina, imagine se você é chamado para o parto de Jesus. E cada criança que nasce, novamente, é uma luz que vem ao mundo, não é? É um Cristo que nasce. E se você faz isso com o entusiasmo de fazer o parto de Maria, não é? Você... Nada pesa com relação às noites indormidas e às horas abdicadas. Obviamente que sua família tem que entender isso. Não é? Como é que você tem acompanhado isso, Isadora, no perfil? Com certeza. Inclusive, esse ano a gente fez um parto dia 1º de janeiro, 5 horas da manhã. Foi. A gente tem que estar de prontidão e é isso. A gente é feliz assim, acostuma. Eu digo como ser humano, como pessoa, que você tem, na obstetrícia, você tem eu acho que a gente tem um tempo também de vida útil para a obstetrícia, sabe, Gerson? Que, apesar de gostar muito, né? Chega uma hora que você diz, está na hora de eu passar a bola, tá? Isso. Passar para alguém, tudinho, tá no suporte, tá tudinho, mas viver também, porque você trabalha, tudo, chega uma hora que acordar à noite, né? O nosso corpo tem alguns órgãos, tem prazo de validade, né?
E um texto, uma frasinha que eu digo muito, é que é importante na vida você aproveitar enquanto você consegue carregar a mala, tá? A partir do momento que você passa a ser a mala, né? Segura no braço do Gerson para ele subir no ônibus, segura no braço do Antônio Carlos para ele sentar aqui, você está sendo já carregado. Eu acho que essa hora, assim, eu não quero parar nessa hora, eu quero parar um pouquinho antes, tá? A contribuição que a gente faz, por mais que eu goste da obstetrícia, né? Por mais que a gente fique apaixonado, sinto falta, mas chega uma hora que você diz, eita, está na hora de eu botar o pé no freio. Parar um pouco. Tá? Então, eu acho que a obstetrícia vai ter um prazo para isso. Então, a gente se programa para isso, para poder viver também. Tá? Eu digo isso às vezes para algumas grávidas, elas dizem, não, eu ainda vou ter mais outro menino, não para agora não. Não para agora não. Verdade. Mas isso é bom. A Isadora, na realidade, está começando, né, com isso. Eu não sei como é que ela pensa, assim, porque eu digo, eu vejo a mulher, na realidade, como uma liderança muito grande dentro de casa, né? Isso, verdade. Tá? Nós, homens, obedecemos muito a ela, né? Verdade, certo? Com todas as forças. Todas as forças. A gente não tem a mesma capacidade de ligar tudo para fazer muito trabalho ao mesmo tempo, né? Então, ela ser dona de casa, mulher, né? Mãe e ser obstetra, que aí tem que estar... Né? Isso. E cuidar do bebê maiorzinho, né? Aí, assim, é uma coisa que não sei como é que ela pensa hoje sobre isso, assim, para poder... Né, mas eu sempre falo para minhas alunas, na verdade, que da escolha de alguém para casar. Né? Se você casa com uma pessoa que não é capaz de compreender isso, então você vai, ao invés de passar 32 anos ou mais sentindo alegria naquilo que faz, ou vai ter sempre um calo dizendo, por que mais? Não sei o quê, você só faz isso, não olha para mim. Poxa, tem que compreender essa situação. É importantíssimo. Então, se você tem um páreo, a pessoa que é capaz de viver isso, as suas emoções, suas alegrias, de construir uma árvore de Natal, né, com tudo que é simbólico ali, os cartões é o significante, o significado está na sua alma, você não consegue estar dentro da sua árvore de Natal, da árvore de Natal da sua vida, da árvore de Natal da sua profissão. E isso a natureza nos presenteia. Não é? Eu fico assim, invejoso porque meus pacientes não oferecem cartõezinhos, né, etc. Porque, né, como sou legista, vocês sabem, e fica difícil, mas assim, cada um com a sua arte, cada um com a sua. Eu também ainda não tive coragem de abandonar a minha especialidade. Faço com muito carinho e com muito amor. Não sei o que é que você pensa aí, Dan. Eu ainda não tive filho, né? Mas, por enquanto, eu estou tranquila, né? Meu parceiro sempre está ao lado. Então, eu acho que ele vai conseguir suprir a minha ausência quando for preciso. Verdade. E vamos caminhar juntos. Estou vivendo essa experiência, né? Só está morando eu e minha esposa, e essa semana a gente estava sem a secretária lá, e ela trabalhando, eu já estou de férias em alguns lugares, eu vou assumir as atividades domésticas, assim. Aí liguei o som, eu saí cantando e fazendo tantas coisas que eu não vou contar tudo para vocês, porque vocês já sabem muito mais do que eu. E aprendendo como eu disse assim, antes de nós começarmos o programa, aprendendo as lições que a natureza nos ensina. Né? Tem um primo meu fazendo uma calçada lá em casa e aplainou lá e ficou brilhando assim, e de repente uma formiga aparece. Né? Ele levantou a colher de pedreiro para matar, eu disse, não, pare, que ela veio aqui dar uma lição. Eu falei isso intuitivamente, mas não tinha nenhuma resposta para isso. Aí ele disse, qual é a lição? Eu disse, amanhã eu lhe digo. Eu digo, vou pensar à noite e tenho a resposta. Quando foi de manhã, ele foi primeiro ao local lá. Né? E de repente uma outra formiguinha, um terço menor do que a outra, tinha furado o concreto. Aí ele veio me contar, eu fui lá, vi, verifiquei que realmente tinha furado o concreto. Eu digo, bom, então ao invés de uma lição, nós temos duas lições. A primeira lição, daquela formiga que passou lá, tá certo? E não deixou rastro, não estragou aquela beleza que você tinha feito. E assim nós devemos imitar essa formiga, ou seja, onde quer que você passe, não deixe rastro. O rastro que eu falo é o rastro da imperfeição, o rastro da ilicitude das coisas. Né? Você deve entrar e sair. Você está terminando a residência, você entrou e está saindo e já recebe as palavras elogiosas, não é? No seu preceptor, dizendo, olha, é um exemplo, a gente se sente orgulhoso, não deixa o rastro, ou seja, fica uma porta aberta. E a outra da formiguinha pequena, a formiguinha pequena, tão pequenininha,
que se ele matasse, nenhum homem até hoje construiu e fez uma formiguinha desse tamanho. Mas ela teve um potencial tão forte de furar um concreto. Então, se uma formiguinha, que é uma criatura de Deus, é capaz de furar um concreto, imagine cada um de nós, né, que é filho de Deus, o poder que nós temos. Né? O poder que nós temos. E a gente não sabe usar, não sabe vencer o concreto, não sabe vencer os obstáculos que nós temos em nossa vida. Foram 2 lições assim que, se eu dominasse bem as letras, eu ia fazer um texto belíssimo. E fica aqui para você, telespectador, que queira narrar essa situação fotografando com letras, né? Fique à vontade, deixe e manda uma cópia para mim. Você usou um textozinho que eu uso às vezes na aula, em algumas aulas que eu usei, que é sobre a arte. Né? E você, na verdade, é um artista, você sabe disso. Né? Que existe hoje algumas faculdades americanas que introduziram no curso de medicina a arte. Sim. Isso porque a medicina, na verdade, tem criado muitos protocolos e as coisas têm ficado trabalhando com muitas doenças, né? E vem a morte junto, os sofrimentos junto. E isso tem deixado na formação as pessoas mais fechadas, né? Então elas têm mais dificuldade de se relacionar, de tratar com o próprio paciente, porque cada vez mais se documenta mais, se existem papéis para serem preenchidos, normas, né? Protocolos, disso e daquilo. E isso tem deixado o médico mais triste, e a gente vem vendo isso, o sofrimento de alguns médicos, as síndromes envolvidas, os suicídios envolvidos, né? As pessoas muito fechadas com isso. Aí, essas faculdades introduziram a arte, que a arte que você vai fazer no curso de medicina é música, é escrever, teatro, né? Escultura, o que você quiser fazer, mas você tem. Por quê? Na hora que você se envolve, como você, um artista, percebeu a história da formiga, né, a visão diferente que você vê no outro, né, você busca essa coisa em cima do paciente, ele como uma coisa diferente. Uma escultura, né, você vê uma poesia da fala, de como ele se manifesta. Então, isso dá detalhe e sensibilidade para o profissional que está atendendo, que sai do papel, do só protocolo para seguir. Porque nem todo mundo vai ser igual, nem todo mundo vai bater com aquele protocolo. Mas só vai conseguir perceber isso o médico que tiver essa sensibilidade, que tiver participado com isso, da arte. E você, né? Falando da sensibilidade da arte, tem um poeta, eu já contei isso várias vezes, o telespectador que já me conhece já ouviu, com certeza, essa poesia de um poeta de bom conselho, mas que morou em Viçosa, né? Viçosa das Alagoas, da minha terra. E chegou, ele tinha uma veneração por Nossa Senhora extraordinária. E chegou um poeta evangélico que não tinha assim essa veneração tamanha e desafiou na poesia dizendo: "Garrei-te, mané neném, te dei o nó na goela, vou te fazer uma pergunta", e que era a resposta dela: "Como é que Nossa Senhora deu à luz e ficou donzela?" Aí o mané neném disse: "Vou te dar minha resposta sem precisar pensar nela. Tá vendo aquela vidraça que enfeita aquela janela? O sol a atravessa sem precisar quebrar ela. Mesmo assim, Nossa Senhora deu a luz e ficou donzela." Mostrando que a luz passa na matéria e não é necessário quebrar. E isso é uma arte que eu ouvi essa poesia uma vez, decorei rápido, porque você tem essa sensibilidade para a poesia, assim como você tem a sensibilidade para a relação médico-paciente. Chega o paciente e diz: "Doutor, eu estou com farnesim." Né? Como é que você vai entender o que é esse farnesim? E a primeira vez, eu estava fazendo estágio rural em Pão de Açúcar, eu me deparei com essa situação. Se eu perguntasse o que é farnesim, ele dizia: "Esse médico não sabe nada." Né? Aí eu pergunto, o que é que melhora? O que é que piora? Não, ele foi dizendo, melhora quando eu não como muito, mas quando eu como, aí piora, que eu não consigo digerir, quer dizer, a plenitude pós-prandial, ou seja, aquela sensação de que não está fazendo a digestão, que ele chama de farnesim, quer dizer, o estômago cheio, etc. Então, você tem que entender essa linguagem do paciente, o que é andaço, né? O que é a diarreia. Falando isso, tem até um grupo de alunos, nós estamos escrevendo sobre essa linguagem popular, não é? Dentro da realidade da medicina. E da mesma forma que ele passa para você essas palavras, né? Você tem que passar para ele da forma que ele entenda. Né? Porque foi o que você começou falando: estou com uma lesão no ano, né? E aí
o médico diz, vai usar esse supositório, então essa coisa... Vai estar onde? Então, ele não entende o que é, às vezes, determinados termos técnicos. Verdade. Então, a história da informação que eu digo que vai sair sem fio, na verdade, ele não vai entender o que você está dizendo, então tem que tomar cuidado muito com quem você está falando, qual é a linguagem dele, para que não só a informação que ele passou para você, você não entendeu do que era, e você passar alguma coisa para ele e não entender que o resultado não vai dar certo. Né? Você vai dizer, olha, você vai estar com cálculo na vesícula, vou fazer uma colecistectomia, né? Eu estou até colecistectomia. O que é que ele vai saber o que é isso? Meu Deus, que bicho, né? Isso tem cura? Né? Isso, não tem? Então, essa relação médico-paciente tem que você às vezes tem uma sensibilidade que você percebe que o outro tem, às vezes até antes dele dar informação. Porque a gente se expressa muitas vezes com a fala, né? Mas muitas vezes a expressão da gente diz muito mais. Também, né? Não só a palavra, mas a expressão que você é capaz de dizer isso. De dizer. Né? Que o cara foi explicar onde era. Doutor, precisa ficar com raiva, né? O doutor ficou com raiva de mim. E na obstetrícia, né, a gente vê essa sensibilidade da grávida, como ela mexe, tudinho. Às vezes você capta para ela que ela está triste, que tem alguma coisa diferente, tá? Pode não ter nada, mas às vezes se você ouvir, né? Dê um tempo só lembrando dessa linguagem, eu acho que não tem censura para isso, né? Eu já ouvi uma paciente que estava com prurito, com a coceira, onde? Na alegria dos homens. Quer dizer, imagine isso, ela não tinha uma palavra científica, né, para se tratar, por exemplo, da vulva ou qualquer coisa nesse sentido. Aí veio com esse texto, né? Esse texto. Né? E você tem que ficar sereno, né? Porque esse é o papel da sua arte, que diante de um fato cômico você tem que manter a sua serenidade, porque senão a paciente se levanta dali e diz, poxa, esse médico está zombando de mim. Então, na verdade, exercer medicina é você ser psicólogo, né? Ser amigo, ser companheiro, né? Ser intérprete. Hoje também as faculdades estão até ensinando Libras para que você possa ensinar. Essa relação é uma relação profícua e às vezes você nem fala, ele já entende um gesto que você faz, da sua alegria, né, na sua expressão, e ele sai dali contente. O toque, né, do paciente, o professor Genival Veloso, lá da Paraíba, que vai com certeza assistir esse programa, ele diz que o toque tem poder terapêutico muito mais eficaz do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Ou seja, a paciente vai para uma consulta pré-natal e você examina, não faça esses exames. Não, você faz só a anamnese, mas não examina, né? Não toca, não conversa, não é capaz de auferir a pressão, fica faltando alguma coisa. Você viu que a linguagem, né? A gente falando de um leigo que usa no farnizinho, tudinho, às vezes até mesmo dentro do meio médico, cuidado, às vezes na formação estudante, quando você diz... Né, do professor Genival Veloso, falar do toque. Aí quando você fala em ginecologia obstetrícia, né, você chegar para o estudante e dizer, olha, precisa melhorar a escuta, o toque. Então ele imagina um toque ginecológico. Ginecológico, verdade. Então o toque é você pegar na mão, você receber essa paciente, dar um abraço, dizer que ela está bem, que ela vai ficar boa, que vai dar tudo certo. Esse é chegar junto, né? Cumprimentar o outro, olhar, né, para o outro, escuta, o olhar, tudo faz uma diferença. Então, em obstetrícia particular, com essa mudança que o corpo passa, você olhar para a mulher, na realidade, ouvir, vai resolver boa parte dos problemas dela. E agora a gente manda um recado também para a gestante, né? Qual a expectativa que ela tem com relação ao seu médico, porque, na verdade, existe aquelas que escolhem o médico circunstancialmente, né? Ou seja, foi aquela que o SUS... colocou no plantão, mas a expectativa, o que é que você espera do seu médico? Que dúvida você tem? Né? Chegou a capaz de dizer, então esse medicamento aqui, né? Essa letra às vezes, porque a letra é uma negligência médica, tem que escrever legível, né? Mas também o paciente não pode sair dali sem saber o que é que vai tomar. Né? Que medicamento é aquele? Talvez se o atendente lá na farmácia, o farmacêutico, não seja capaz de interpretar, mas você já sabe. Eu já sei que isso aqui é o ácido fólico, tá? Porque às vezes a letra está tão feia que ele não... Mas você já perguntou ao seu médico e ele já respondeu que medicamento é aquele. Você diria o que para as grávidas? Um conselho?
que vai... É importante sempre esclarecer tudo na consulta, né? Quanto mais esclarecedora for a consulta, fica mais fácil o transcorrer da atividade que ela vai cumprir em casa. É conversar mais, né? O escutar na obstetrícia é tudo, né? Perguntar o nome que tem para a criança. Isso a gente sempre pergunta. Porque no primeiro, e anota ali também, porque quando chega você já pergunta, e a Isadorinha, né? E o Antônio, né? Antoninho, né? Vou chamar não. Como é que está? Né? Está feliz, está mexendo muito, etc. Manter essa relação. Eu aprendi isso quando eu terminei o curso, fui fazer um estágio lá no antigo hospital do SESI, que hoje é o Arthur Ramos. E eu vi um colega, né? Eu disse, meu Deus, que memória que esse paciente de 6 meses veio aqui. Aí ele disse, sua esposa, a dona Júlia, como é que está? Como é que ele sabe que a esposa é dona Júlia? Às vezes tem uma pergunta pela avó, ele anotava no papelzinho, quando chegava, já sabia. O paciente vai sentir, poxa, né? Ele se preocupou comigo. Esse é um médico amigo, esse é alguém que vai cuidar de mim com absoluta certeza. Essa relação que você, como eu disse, atender a paciente, atender a família, né? Você lembrar desses detalhes, tá, né? Para isso tem um prontuário, que você registra algumas informações. É importante para poder ajudar não só você, né? Mas ao mesmo tempo nessa relação, né? Para isso, né? Então, eu acho que a obstetrícia, na verdade, assim, eu digo até para as grávidas fazer um checklist, né? Anote as suas dúvidas, porque o pré-natal é para isso, é para ela se esclarecer, né? Ela está pronta para esse caminho. É uma estrada que tem 40 metros, são 40 semanas, né? Tá? Quantas luas cheias? 10 luas cheias, né? São 9. 9 luas cheias? 9 luas. Na verdade, os 9 meses seriam 9 luas. 9 luas. Mais ou menos isso. Então, 40 semanas. Então, eu digo a ela que é para ela esclarecer, entender, porque quando você recebe as informações, fica muito mais fácil, no final, ela entender o que é que ela está passando. Muitas vezes os medos, as coisas fogem do controle, porque ela chega no final sem conhecimento do que é que ela vai passar, do que é aquilo, né? Então, às vezes parece uma coisa normal, porque a grávida tem alteração da frequência cardíaca, da respiração, da coluna, do dor, né? de vaso, tudinho, mas isso tudo são alterações próprias do estado fisiológico da gestação. Porque se ela não tivesse grávida, todas aquelas alterações seriam doenças, né? Patológicas. E depois isso ela recupera tudo isso depois, tá? Então, na verdade, ela converse com o médico. Eu acho que isso é importante, essa troca de informação. Quem faz pré-natal tem que estar disposto a isso. Infelizmente, alguns serviços cobram números. Você tem que atender 20 gestantes por horário. Não tem condições. Né? Então, isso aí foge do controle. Seria necessário, no mínimo, 20 horas, né? Você não faz um ambulatório. O que é que você poderia orientar uma gestante em termos de evitar, né? Álcool, fumo, alimentos devem ser evitáveis nesse momento de gestação. Durante toda a gestação é importante o abandono do tabagismo e do etilismo, né? Tem várias doenças que trazem, várias alterações que trazem para o bebê, então esse abandono tem que ser bem pensado, né? E medicações a gente vai elucidando as dúvidas dela ao longo do pré-natal. Às vezes ela diz, doutora, eu tenho uma labirintite, queria tomar tal medicação, eu posso? Então, para isso também a gente fica disponível pelo telefone, porque às vezes é momentâneo, ela quer tomar uma coisa naquela hora, então ela pergunta, ela liga, e a gente tem que estar lá para esclarecer, né? As que podem, as que não podem, que podem trazer alterações, as que são usadas normalmente na gestação. Essa colocação importante da Isadora, né, da relação médica já fora do consultório, né, que hoje com a rede social, o WhatsApp, facilitou, né? Facilita essa troca de informação, né? Então ela colocou isso bem aí, porque é o que a gente faz, né? É o que a gente lembra às vezes aos pacientes que uma urgência tem que ligar, mas uma troca de informação, tudinho, você pode passar pelo Zap e na hora da disponibilidade do médico, ele vai responder aquilo. Muitas vezes só vai responder à noite. Mas se for uma emergência, está sangrando, perdeu muito líquido, tudinho, tem que ligar. Mas eu acho que ela levantou bem esse ponto da história da comunicação fora do consultório, que hoje faz. Antigamente não tinha como fazer, tinha que ir na casa do doutor, né? Bater na casa do doutor. Eu lembro que meu pai contava que no meu nascimento, na verdade, ele chegou na maternidade e o médico tinha ido em casa.
Estava sem médico na maternidade. Ixi. Sorte que o médico morava próximo, meu pai foi na casa do médico. E quando chegou na casa dele, ele disse, não, vamos próximo para a maternidade. Aí o carro dele não pegou. Aí meu pai foi empurrar o carro com ele, dele para a maternidade. Então ele contou essa história desse sofrimento de ir atrás, que a mulher, o primeiro filho, né? A mulher está na maternidade, não tem médico, e o médico estava em casa e o carro não queria pegar. Então eu acho que Deus, assim, eu acho que está faltando médico, o Antônio Carlos vai ser um médico também. Mas olha, só nós queremos agradecer a presença de vocês, tá certo, aqui no nosso programa. Nós estamos numa semana natalina, Nossa Senhora está gestante, não na condição de obstetra, né, mas na condição daquele que espera a luz. E a gente fica a dizer assim, o que é que eu posso levar para esse bebê que está nascendo, né? Um chá de bebê, né? Uma lavanda, uma fronha, que nós preparássemos os nossos corações, né, para levar para ele uma fronha, um forro alvejado, sem nódoas, sem pecado, que levássemos uma alma pura, né? E agora eu deixo a palavra com vocês, nos restam poucos minutos. Eu gostaria de agradecer o convite, a lembrança do professor, e estamos disponíveis para você, gestante. Na verdade, como eu comecei, na verdade, a história do nascimento, né? Hoje a gente tem visto que a população cresce hoje com mais cuidado, né? Então, o recado, na verdade, é assim, é que procure assistência, veja quem é o profissional, né? Para poder ter esse tempo de fazer uma coisa com qualidade, tá? Não seja intempestiva nas atitudes, né? Lembrar que a gravidez é da família, mas ela, mulher, está em primeiro lugar naquele momento. Então, a história do que é que ela vai estar exposta, do que é que ela está usando no dia a dia, ela tem que pensar que é na formação do filho dela, tá? Então, Deus abençoe a todos aí, tá? E obrigado pela lembrança. E você, como filho desse Cristo que está nascendo, você, como ser humano, possa também, no texto de Roberto Carlos, dizer, estou guardando o que há de bom em mim para lidar quando você chegar, né? Que seja essa expectativa toda nossa, que tenhamos sempre um Natal, né, cheio de luz na nossa vida, com essa luz que vai nascer. Isadora Casado, muito obrigado por estar aqui. Antônio Carlos, muito obrigado por estar aqui. E você, telespectador, que nos acompanhou, nosso muito obrigado. E fiquem certos de que estaremos aqui na próxima semana com você e com outros convidados também. Fiquem com Deus e até o próximo programa.